طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Continuando com Surat al-Hujurat, a Surata dos Aposentos, nós paramos no versículo 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nós já falamos sobre esse versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre a criação do ser humano e que os melhores entre todas as pessoas são aqueles mais tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. Depois ele entrou com outro assunto sobre os beduínos. Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Pelo menos vamos parar nesse versículo quando Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre essas pessoas. Ele disse: os beduínos dizem, cremos. Diga, ainda não credes, porém dizei, apenas submetemo-nos. A submissão, que seria o Islã, é diferente da crença. Uma pessoa que fala, eu sou muçulmano. Uma pessoa que fala, eu sou crente. Nós sabemos a diferença entre um muçulmano e um crente. Um muçulmano é aquele que ele fala no Islã, ele disse La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, e coloca em prática o Islã. Só que talvez ele não tenha crença dentro do seu coração, sendo que o muçulmano verdadeiro é aquele que tem a crença e que tem a prática, porque a crença ela faz parte. Esses beduínos que vieram até Medina, não são todos beduínos. Tem pessoas que falam al-Arab, os beduínos, tal, não sei o quê. Esse é um grupo dos beduínos chamados um grupo de Bani Asad. Esse grupo de Bani Asad tem um ano que ali em Medina e aos redores de Medina teve uma grande seca e as pessoas tiveram dificuldades. Esse grupo de beduínos de Bani Asad, eles moravam próximos a Medina. Eles não eram muçulmanos. E de repente eles vieram da tribo deles e foram até o profeta Muhammad a.s. e foram dizer: ó Muhammad, nós cremos, nós acreditamos. Na realidade eles não eram, eles vieram para falar que são muçulmanos para conseguirem levar algumas coisas para eles, que o profeta Muhammad a.s. desse algo daquilo que o profeta Muhammad a.s. tinha. O profeta Muhammad a.s. ele estava, tudo que ele tinha ele distribuía entre as pessoas, e eles queriam se considerar como se fossem dentre os Sahaba. Aí eles foram lá, até que no Tafsir eles falam que esses beduínos entraram em Medina, eles sujaram aqueles locais, eles até fizeram grandes estragos dentro de Medina. São pessoas que não são ligadas com a cultura da cidade, né? Chegando lá, eles foram lá até o profeta Muhammad a.s. e disseram: nós cremos, nós somos crentes em Allah. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele respondeu a eles, dizendo: os beduínos dizem, cremos. Diga, ainda não credes. Vocês não são crentes ainda. Porém, dizei apenas, submetemo-nos. Vocês estão falando que vocês são muçulmanos, tudo bem. Só que a crença real não entrou nos corações de vocês. Quem está falando isso é Allah, porque Ele sabe do íntimo de cada um. Pois a verdadeira crença ainda não entrou em vossos corações. Mas se obedecerdes a Allah e a seu mensageiro, Ele não vos diminuirá nada de vossas ações. Certamente Allah é perdoador e misericordioso. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala esses versículos para mostrar para nós que há pessoas que dizem que são crentes e há pessoas que dizem que são muçulmanos, porque nós temos assim no Corão, quando você vai ler no Corão, você vai ver, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os muçulmanos, e às vezes Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre os crentes, e às vezes Allah subhanahu wa ta'ala fala ao mesmo tempo sobre o Islã e a crença.
Então, quando é falado sobre os muçulmanos, aí você tem uma regra no Corão. Quando é falado somente sobre o Islã, aí entre o Islã e a crença. Quando é falado somente sobre a crença, é entrado a crença e o Islã, entre os dois. Agora, quando é falado, é separado entre o Islã e a crença, então aí já tem a separação. Porque tem as pessoas que são crentes, todo crente é muçulmano. E não todo muçulmano é crente. Tipo os hipócritas, eles são muçulmanos. Por que ele é muçulmano? O hipócrita. Porque aparentemente ele pratica o Islã. Ele reza com você, ele fala La ilaha illallah, ele pratica o Islã no seu geral. Só que na crença, Allah subhanahu wa ta'ala mostrou para nós, no início da Surah Al-Baqarah, sobre eles, sobre os hipócritas. E nos mostrou também na Surah Al-Munafiqun, os hipócritas, além também de ser falado sobre eles na Surah At-Tawbah também, que foi chamada da Surah Al-Fadiha, aquela que expôs os hipócritas e as suas ações, porque o hipócrita ele pode dizer que ele é muçulmano, só que tem algumas ações que demonstram que ele tem o que mais? A hipocrisia. O muçulmano real é aquele que coloca em prática o Islã junto com a crença. A crença porque é a principal. Sem a crença, a pessoa não será aceita por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que nós falamos, a primeira coisa que você ensina a uma pessoa sobre o Islã, sobre os 6 pilares da crença. Se ele aprender sobre os 6 pilares da crença, se fala para ele, você crê em Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do final, na predestinação, são crenças. Isso é chamado aqida. Aqida porque ele já amarrou dentro do seu coração e ele fixou dentro do seu coração essa crença de crer em Deus único, de crer nos anjos, de crer nos profetas, de crer nas mensagens, de crer no dia do final. São todas questões de crença que a pessoa não vê. Ele crê. Essa crença porque ele ouviu e acreditou. Por que ele acredita em Allah subhanahu wa ta'ala? Porque ele vê tudo ao seu redor, a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele acaba fazendo o quê? Acreditando que há um criador de tudo que está ao seu redor, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele crê nele. E que Allah mandou mensageiros para os seres humanos, e ele crê nesses mensageiros. Ele crê no dia do final, que a morte não será o fim dos seres humanos, mas tem uma vida após a morte. Essa crença, ela é principal nos corações das pessoas. Depois dessa crença, aí vem o quê? A prática, vem a submissão, porque você fala, a pessoa se submeteu. A pessoa pode se submeter a várias coisas. Ele se submete, às vezes, a uma outra pessoa. Ele se submete, porque as pessoas falam, fulano é submisso a fulano. Até os não-muçulmanos, eles falam, as mulheres são submissas aos maridos. Não falam isso? Tá. O que é submisso? Ela se rende. É errado isso. Nós nos submetemos somente a quem? Ao nosso Criador. Tanto homens como mulheres. A submissão deve ser feita para quem? Para o Criador. Então, essa submissão junto com essa crença, isso significa que você se tornou um muçulmano. Isso significa que você se tornou um muçulmano. Então, al-istislam al-zahiri, a submissão interior, isso não quer dizer que a pessoa se tornou muçulmano perante Allah, mas perante nós sim. A pessoa que chega e fala para você, eu sou muçulmano. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Pronto, você já considera ele como muçulmano e você trata ele como muçulmano. Se ele morrer, você vai, lava ele, enterra ele, reza sobre ele, fala Allah yarhamu. Se ele tiver alguma herança, você divide entre as pessoas que merecem a herança dele. Você trata ele como muçulmano. Né, se ele merece o zakat, você paga o zakat para ele. Tá? Mesmo ele não sendo na realidade, mas para você, ele demonstrou que é um muçulmano. Até que o Usama ibn Zayd, quando chegou
certo dia estava com outro companheiro do profeta Muhammad a.s., Muad ibn Jabal. Eles estavam numa batalha e de repente um incrédulo estava lá matando dentre os muçulmanos, e ele chegou a matar várias pessoas, a ferir outras pessoas, e Usama ibn Zayd se apoderou dele e foi lá e colocou a espada para matar ele. Na hora que o homem viu a espada no pescoço dele, ele falou: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aí Usama matou ele, né? E aí Usama foi comentar ao profeta Muhammad a.s. sobre esse fato. O profeta Muhammad a.s. disse para ele: o que você faz com la ilaha illallah no dia do juízo final, Usama? Ele falou: mensageiro de Allah, mas ele falou essa palavra de medo de morrer. Ele não falou convicto. Aí ele falou: você viu o que tem dentro do coração dele? O que você irá fazer no dia do final com a palavra de la ilaha illallah perante Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta Muhammad a.s. continuava repetindo essas palavras para Usama ibn Zayd, até que Usama lhe disse: até que eu desejei que eu me tornasse muçulmano naquele momento, e antes disso não. De tanto que o profeta Muhammad a.s. insistia nessa palavra, dizendo: o que você faz com a palavra de la ilaha illallah no dia do final? O profeta Muhammad nos ensina aqui o quê? Que essa palavra que a pessoa falou, você não tem que saber o que tem no íntimo dele. Você leva naquilo que está aparentemente das suas ações. Então, por isso que o Islã é a submissão, essa submissão que é aparentemente, ela aparece perante as pessoas. Agora, o Iman é a pessoa se render internamente para Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa, como nós falamos, somente será aceita por Allah subhanahu wa ta'ala se ele tiver as duas questões: Iman wal Islam. Al-Iman wal Islam. Então, ele ser muçulmano e crente naquilo que ele faz. Porque se ele não estiver crente, se ele não tiver a crença, como vai vir nos próximos versículos também, a pessoa que não tem a dúvida naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e revelou, ele não pode ter dúvida nenhuma. Essa que é a crença real. Essa crença, a pessoa tem que ser firme nela e não ter dúvida nenhuma. Aí esse é considerado como uma pessoa, um verdadeiro muçulmano. Então, por isso que sim. Isso. Sim, nós somos obrigados a aceitar a palavra la ilaha illallah dele, sem pesquisar o que ele tem dentro do seu coração. Agora, é independente se eu quero fazer negócios com ele, se eu quero ter relações mundanas, relações de casamento, relações disso e daquilo com ele, isso vai depender de cada pessoa. Agora, como muçulmano, aparentemente, para mim, ele é, porque ele falou la ilaha illallah. La Rabbna é diferente, porque Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele pediu para nós? Ele pediu para nós somente a aparência, do jeito que o profeta Muhammad a.s. falou para Usama e para o Muad: o que vocês irão fazer com la ilaha illallah no dia do final? Eles falaram ao mensageiro: mas ele falou somente na hora que viu a espada no pescoço. Aí ele falou: mas o que vocês irão fazer com la ilaha illallah? Vocês abriram o coração dele para saber o que ele tinha? O profeta disse: Halla shaqaqta an qalbi. Você abriu o coração dele para saber o que ele tem por dentro do coração? Então, você, aparentemente, ele falou la ilaha illallah, para você já é um muçulmano. Se ele, tipo aqui, o Usama não sabia. Agora, se eu ver que uma pessoa falou la ilaha illallah e a pessoa for lá e matar ele, sim, ele será cobrado como se tivesse matado um muçulmano. Tá, então, essa questão é importante. Ele já é um muçulmano na sua frente. Ele não tem que ser considerado, como nós falamos. Você tem que tratá-lo como muçulmano em todos
os aspectos da vida, nas regras do Islã. Você é obrigado, tipo, se ele morrer e só tiver você para enterrar ele e para lavar ele, você é obrigada a lavá-lo, enterrá-lo de um modo muçulmano. Tá? Então, essa obrigação de uma pessoa como muçulmana, ele tem algo de obrigação que nós somos obrigados a colocar em prática. E se ele falar somente la ilaha illallah, ele já é considerado como um muçulmano. Yalitkum yunqiskum, la yalitkum, que ele não diminuirá dos seus atos em nada. A gente, inshallah, continuará na próxima aula, depois da reza, inshallah.